A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Amém! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Você é um Deus poderoso! Aleluia! Louvado seja o seu santo nome para sempre. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Graças sejam dadas ao Pai, que nos deu a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, te agradecemos. Te agradecemos outra vez hoje por sua misericórdia, sua bondade. Obrigado pelo seu grande plano de redenção que você planejou e enviou o Senhor Jesus Cristo para consumá-lo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de andar à luz desta redenção hoje e de desfrutar de todas as bênçãos e benefícios que vêm com ela. Mais uma vez, obrigado nesta noite pela sua preciosa e santa palavra escrita, pelo privilégio que temos de nos alimentarmos na Palavra de Deus e de estudar a Palavra de Deus juntos, de sermos praticantes da Palavra e de nos tornarmos recipientes de tudo que a Palavra de Deus provê e promete. Obrigado, Pai, pelo seu amor atento e interessado por cada um de nós. Obrigado pelo grande e poderoso Espírito Santo, que você enviou para habitar em nós, para ser nosso mestre, nosso guia. Confiamos nele hoje para se mover grandemente, pensar pela nossa mente, falar pelos nossos lábios, revelar a palavra de Deus aos nossos espíritos. Aleluia! No santo nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos dar a expressão através do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver de novo uma passagem que temos visto. E alguém diz, por quê? Bem, não consigo achar outra melhor. Aleluia! No assunto de cura, Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, versão King James diz, certamente ele carregou nossas tristezas e levou nossas dores. O hebraico, na verdade, diz, e aqui foi escrito em hebraico, certamente ele carregou nossas doenças e levou nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E eu quero parar aí e explicar algo a vocês. Aqui não está falando do que os homens fizeram com ele. Pregaram ele na cruz. Está falando que Deus lançou sobre ele a causa de todas as doenças e enfermidades. Então nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Assim como ele pôs nosso pecado sobre ele, ele pôs nossas doenças sobre ele. Amém? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Mateus 8,17, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, aquele que em si mesmo levou nossos pecados em seu próprio corpo. Ele foi sim pregado na cruz, mas foi Deus que pôs nossos pecados sobre ele. E ele os levou, glória a Deus, você não se alegra? Deus pôs nossas doenças sobre ele, e a causa delas. Aleluia! O qual em si mesmo levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, vós fostes curados. Aleluia! Temos falado sobre cura a semana inteira. Glória a Deus, amém? Muitos receberam cura, mas isso é como se fosse uma sequência das mensagens sobre cura que temos. Eu parei da última vez que eu falei sobre este tema, e eu vou começar de onde eu parei e vou reiterar algumas coisas e aí avançamos. Uma coisa que eu disse, e lembrem-se, a mensagem que tenho pregado a semana inteira são as 7 coisas mais importantes que você deve saber a respeito da cura, ou podemos dizer sobre cura, como queira. E dessas 7, o 6º ponto foi: a cura não é sempre instantânea, às vezes ela é gradual. E há uma razão para isso, precisamos entendê-la. Há várias razões para isso. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes as razões variam de pessoa para pessoa. E mesmo nas Escrituras, mesmo no ministério de Jesus, nem todos foram curados instantaneamente. Gostamos de achar que eles foram, mas não foram. No capítulo 4 do Evangelho de João, a Bíblia diz que o filho do oficial do rei começou a se sentir melhor a partir daquela hora. Como assim se sentiu melhor? Bem, ele foi ficando melhor e melhor e melhor até ficar bem. A Bíblia diz sobre os 10 leprosos que, indo eles, foram purificados. Muita gente não é curada porque não vai. O que eu quero dizer, não fizeram o que Deus disse para fazerem? Não obedeceram a Ele? Amém? E então vocês lembram, no capítulo 9 do Evangelho de João, sobre o homem cego. Então, no capítulo 9 de Mateus, há 2 homens cegos que foram curados instantaneamente. O irmão Keith fez um excelente trabalho ontem à noite. Segundo a sua fé seja feito com você, Jesus tocou seus olhos e disse: seja feito segundo a sua fé, e os olhos deles se abriram instantaneamente. Mas aqui temos um homem cego. Jesus cospe no chão, faz lama, entende? Com cuspe, e então põe nos olhos do homem. E aí diz a ele: vá se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, fez isso e voltou vendo. Agora, quando foi que a cura... Veja, Jesus não cuspiu só por cuspir. Amém. Ele foi motivado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amém? É melhor você ter certeza antes de cuspir nos olhos de alguém que o Espírito Santo está nisso. Amém? Glória a Deus. Eu estava conduzindo o encontro. Na década de 50, em Oklahoma, nascemos e crescemos no Texas, e eu vi uma senhora com mais idade na fila de cumprimentos. Naquela época eu cumprimentava um por um, era uma igreja bem pequena, dava para fazer isso, além do que eu já estava 6 meses fazendo aquele encontro. E eu vi aquela mulher com mais idade, ela parecia que estava com 9 meses de gravidez. Bem, eu sabia que ela estava na casa dos 70, 70 e pouco, então devia ser um tumor, mas enfim, finalmente chegou a vez dela, eu me aproximei dela. Descobri que ela era nascida de novo, cheia do Espírito, falava em outras línguas. E eu perguntei qual o problema. Bem, ela tem um tumor. Médicos da cidade de Oklahoma já operaram ela, e o tumor voltou. E operaram ela uma segunda vez, e ele voltou. E ela disse: o médico falou. Agora entendem, em 1950 não conheciam tanto quanto conhecem agora. Não tinham todo aquele equipamento sofisticado de hoje. Os médicos disseram a ela: sabe, achamos que você vai viver mais se não tocar nisso de novo, deixe isso como está. E deram a ela mais 2 anos de vida. E ela disse, ela punha as mãos assim na barriga, já se passaram 18 meses com essa barriga enorme. Bem, eu disse, eu sabia que ela era uma crente nascida de novo, cheia do Espírito, que falava em línguas. E eu disse, bem, não é maravilhoso saber que eu e você temos informações internas? Amém, eu queria dizer informações internas da Bíblia. Ele mesmo levou a sua doença, levou a minha, a sua, eu disse assim a ela. Você sabe que ele levou as doenças, ela disse sim. E eu serei curada, só impõe as mãos sobre mim.
Bem, eu impus as mãos, mas não sobre a barriga dela, impus aqui, na testa dela. E comecei a orar, ministrar cura a ela. E uma palavra do Senhor veio para mim dizendo: acerte a barriga dela com um soco. Agora, ao mesmo tempo, eu estava tendo um debate com o Senhor na minha cabeça. Eu dizia: Senhor, você vai me colocar em problemas? Sair por aí batendo na barriga de mulheres com socos? Então eu pulei dentro do reino da mente e a unção foi embora. Levou um tempo para voltar, para alinhar de novo a língua com o Espírito, para voltar ao Espírito. E eu comecei a orar por ela de novo e a palavra do Senhor veio até mim dizendo: acerte a barriga dela com um soco. Eu disse: Senhor, eu não vou fazer isso. Que bem isso traria? Bem, eu te pergunto, que bem traria cuspir no chão, fazer lama e pôr nos olhos de alguém? Amém. Eu disse amém. Que benefício havia a Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Não, veja, às vezes há coisas que acontecem por obediência a Deus. E daí, eu voltei a ficar no Espírito uma terceira vez e o Senhor disse de novo: acerte ela com um soco e eu parei. Eu disse: é melhor eu explicar isso antes de eu fazer. E eu disse o que o Senhor me disse e eu não acertei ela forte, eu só dei um jabzinho na barriga. Deus é minha testemunha e mais 500 pessoas que estavam ali. Era um encontro pequeno, eu tinha feito maiores. Todos testemunharam que foi como enfiar uma agulha numa bexiga. A barriga dela ficou reta como a minha. Bem, a minha não é um bom exemplo, não é tão reta. Bem, Fred, talvez como a sua. Ela ajeitou o vestido ao redor dela mesma e disse: mas por que foi embora? Eu disse: só sei que foi. Ela olhou para mim e disse: eu não sei para onde ele foi. Eu disse: eu também não sei. Glória a Deus! Simplesmente aquilo se desintegrou, foi embora, glória a Deus. Agora, depois disso eu não saí por aí socando pessoas, mas desde 1950, sempre que o Senhor me diz para socar alguém, não teve nenhuma vez que não houve cura instantânea. E alguém diz: vai, me acerta? Aí não, foi você que me disse, não Deus. Tem uma diferença quando você diz e quando Deus diz, não é? Amém? Grande diferença, grande. Amém, eu já passei mais de 10 anos sem algo assim acontecer de novo. 12 anos. E o Senhor disse: bem, será assim? Não dá para estabelecer um padrão por si mesmo, você tem que seguir o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora, como eu disse, a cura nem sempre é instantânea, e às vezes há razões para isto. Eu conto a história da minha sogra, a família da minha esposa. Eram todos metodistas. Eram membros de uma pequena igreja metodista no interior, nos tempos da depressão. Mas eles, sabe, não tinham muito dinheiro naquela pequena igreja, então eles não tinham pastor, eles não conseguiam sustentar um pastor. Então fecharam a igreja. Bem, vieram para uma igreja do Evangelho Pleno, porque era mais parecida com a igreja deles. Essa igreja metodista, eles tinham o que chamavam de Banco da Lamentação. Nós chamávamos de Banco do Apelo. Eles davam até testemunho naquela pequena igreja metodista. As pessoas se alegravam e gritavam pelos corredores. Eles não entendiam as línguas, mas eles pensavam: bem, é próximo do que tínhamos, então vieram. Bem, foi aí que conheci minha esposa. Eu estava para casar e meu sogro disse: sabe, dia desses um obreiro vagou uma edícula, está para alugar? $2,50 por semana pela edícula com refeições. Então eu disse: bem, vou pensar, porque não era pouca coisa, não. Veja, estamos falando da Grande Depressão. Vocês que são jovens aqui não vão entender isto. Amém? Mas eram os dias da depressão. E você pode acreditar ou não, o problema é seu, não meu. Mas durante a depressão, embora eu estivesse pregando no interior, eu sou uma grande pessoa de fé, eu nunca falei nada sobre dinheiro com ninguém e quando falei, o Senhor me deu uma bronca, me fez voltar e pedir perdão. Mas eu tinha um empreguinho numa pequena cidade, ganhava 50 centavos por hora e eu trabalhava 5 horas por semana. Sabe, trabalhava uma hora por dia, 5 dias.
o que dava $2,50. E então, se meu irmão mais velho estivesse em casa, eu ligava para ele porque com esse dinheiro eu ia no mercado e fazia compras. Eu não conseguia carregar sozinho $2,50 de compras, ele tinha que me ajudar. Eu alimentava a minha mãe e a um irmão com $2,50 por semana. Então imagine como eram aqueles dias. Amém, comprávamos uma massa de pão com 10 centavos. Com aquela massa fazíamos 2 pães grandes, 10 centavos. E até dormidos ficavam bons. Eram pães que dormiam bem. Amém, 2 pães com apenas 10 centavos. Amém. Glória a Deus. Dava para comprar um galão de gasolina? Para quem tinha carro, eu não tinha. Mas um galão de gasolina era 89 centavos e às vezes ainda tinha promoção e você comprava por 60 centavos. O galão? Sim, dias de depressão. Você perdeu isso e vivemos num tempo bem melhor. Melhor você se alegrar por isso, amém? Mas o que eu estava contando era que eu acabei alugando aquela edícula e vivi lá com refeições por $2,50. Quem cozinhava era a irmã Holland. E ela cozinhava bem de verdade. Amém? E o meu sogro, ele era fazendeiro. Isso era em Tom Bean, no Texas. Ficava ao sudoeste do condado de Grace, 60 milhas ao norte de Dallas. Tom Bean, uma cidadezinha chamada Tom Bean. Cerca de 200, 300 habitantes, todos fazendeiros. A maioria da minha congregação vivia ali, todos fazendeiros. Naquela época me chamavam de o magrelo de Tom Bean. Mas como vocês podem muito bem ver, esses dias já passaram. Eu pesava só 60 quilos. Amém. E eu era tão alto quanto sou hoje. Na verdade, eu era até um pouco mais alto, porque a gente vai envelhecendo, vai diminuindo um pouco. Então eu era um pouco mais alto. Mas enfim, meu sogro disse... Depois que eu casei, ele disse, filho, mude-se pra cá com a gente tem bastante espaço aqui. Arranjamos um quarto para vocês, sem custo. Sabe, com o pouco que você ganha na igreja, pelo menos te ajudamos a começar na vida. Então casamos em 25 de novembro de 1938. Era uma sexta-feira, lembra? Um dia depois da Ação de Graças. E... Então, na segunda-feira, no dia 28 de novembro, eu me mudei para aquele pequeno quarto na fazenda. Eu levei, é claro, minhas roupas e eu tinha 14 caixas. Algumas eram caixas de livros, mas havia outras coisas, sabe? E eu coloquei todas num canto do nosso quarto e pensei, bem, depois com o tempo a gente organiza tudo. Sabe, algumas coisas em pequenas caixas de sapato, outras maiores, sabe, caixas de papelão. E então... Na segunda-feira, depois do casamento, meu sogro me chamou e disse, já que vamos morar juntos, vamos orar um pouco. E eram bons metodistas, então nos ajoelhamos para orar. O irmão da minha esposa tinha ido a algum lugar, então estávamos meu sogro, minha sogra, minha esposa e eu, nos ajoelhamos para orar. Bem, eu percebi uma necessidade de orar em línguas. E eu não sei como, na verdade, Na verdade, eu tentei impedir aquilo. Não fazer. Mas às vezes você fica tão cheio do Espírito que parece que você vai explodir, sabe, fisicamente, literalmente, se você não deixar sair. Então eu deixei escapar só algumas palavrinhas, só para dar um alívio. Orei um pouquinho em inglês e finalmente eu mandei a cautela às favas. E eu mergulhei nas línguas, orando. Amém! Aleluia! E eu fiquei orando bem alto e bem rápido, quase por 1 hora, em outras línguas. E eu ouvi as seguintes palavras. Impõe as mãos sobre sua esposa, eu vou enchê-la do Espírito Santo. Ela não era batizada com o Espírito Santo? Eu pensei, eu nunca tive uma experiência assim antes. Eu pensei, talvez se eu não prestar atenção, isso vai embora. Então eu continuei orando em outras línguas, e eu ouvi as palavras, impõe as mãos sobre a sua esposa, eu vou enchê-la com o Espírito Santo. E eu tentei de novo, talvez se eu ignorar isso vai embora, mas não foi embora. 3ª e 4ª vez veio. Então eu abri meus olhos depois de um tempo, não sei, talvez passou 1 hora.
E ainda estavam todos de joelhos, o meu sogro à minha direita, minha esposa à minha esquerda e minha sogra do lado dela. E então eu pensei, bem, não vai custar nada tentar. Veja, eu era novo naquilo. Glória a Deus. E então, eu não sabia nenhuma instrução, não falei nenhuma palavra, apenas estendi a minha mão e impus sobre a cabeça da minha esposa, e ela levantou as duas mãos e começou a falar em línguas, não falava mais em inglês. Ela falou em línguas de 10h30, começamos às 9h30, de 9h30 até a meia-noite. Aleluia, eu acho que nós até cantamos em línguas. Tivemos um Pentecostes naquela casinha metodista. Agora, eis o que eu queria dizer, eu acho que ainda estão interessados em saber. A minha sogra, ela tinha um tipo de bócio. Embaixo do pescoço dela tinha uma bola maior do que o meu punho. Bócio. E diziam que era 2 vezes maior por dentro do que por fora. Bem, ela não queria operar. E claro, a operação não era tão bem sucedida em 38 como é hoje, mas ela não queria. Os médicos disseram, bem, talvez um dia você engasgue até morrer. Ela engasgava terrivelmente. Ela já estava de malas prontas. Ela ia dar entrada no hospital no outro dia em Sherman, Texas, na terça, para se preparar para aquela operação. Eu falei com ela sobre cura. Ela disse que sim, ela acreditava que Deus curava, que eu tinha sido curado, mas que ela mesma não tinha fé. Mas o Senhor me disse, à meia-noite, dia 28 de novembro de 1938, Ele disse, pegue um pouco de óleo e unja a sua sogra, vou curá-la. Ei, era a mesma voz que disse, impõe as mãos sobre a sua esposa. E então... E eu disse, onde é que eu vou encontrar óleo? Veja, eu era batista e pastoreava uma pequena igrejinha. Mais de 80% da população daquele condado era batista, a gente só tinha aquela igreja batista naquela comunidade do interior. Mas mais de 80% da população se dizia batista. E eu fui batizado com o Espírito Santo e mais de 90% dos membros vieram comigo. Mas, como batista, sabe, eu tinha lido na Bíblia sobre ungir com óleo. E então eu tinha um frasquinho pequeno de perfume, uma marca antiga chamada Blue Waltz. Eu tinha pago 10 centavos por aquilo, na F.W. Woodwork. Eu joguei aquele perfume fora, mas o cheiro não foi embora. Eu já tinha lavado com água quente, já tinha lavado com água gelada, já tinha deixado de molho. Eu tinha deixado secando na cerca da fazenda por 7 dias no sol, mas não saía, nada tirava aquele cheiro dali. Mas aí eu enchi com azeite, e aí eu percebi que, sabe, no bolsinho do lado, ele cabia perfeitamente, era pequeno assim. E eu carregava aquilo comigo o tempo inteiro. Eu era batista, eu era um pastor batista. As pessoas eram curadas comigo, sabe, iam e vinham. Amém? E então eu continuava fazendo a mesma coisa, mas aí me tornei pentecostal e era então pastor de uma igreja pentecostal. Mas onde estava aquele frasquinho de óleo? Ele disse, pegue o seu óleo. Bem, eu disse, Senhor, eu não sei onde está o frasquinho de óleo. Eu entrei no nosso quarto, tinham 14 caixas, no canto assim. A maioria era pequena, mas tinha algumas grandes também. E eu disse, não adianta nem acender a luz. Vou ter que procurar em 14 caixas? Você me guie para a correta. E no escuro. Eu estendi a mão, coloquei a mão numa daquelas caixas e lá estava o frasco. Eu voltei rapidamente para o lugar onde nós estávamos, para a sala de estar, e ungi minha sogra. E aquele bócio foi embora como uma agulha estoura uma bexiga. Maior que o meu punho, foi embora, dava até para ver. Até que ficou um nódulo bem pequeno, quase do tamanho de uma moeda de 25, bem aqui nesse lugarzinho do pescoço. E então a palavra do Senhor veio até mim dizendo, diga à sua sogra para ir ao altar na 4ª noite, na sua igreja, e eu vou enchê-la com o Espírito Santo e completar a cura dela. Ei, o tema aqui é a cura nem sempre é instantânea. Eu vou completar a cura dela. Muitas vezes a cura começa, mas não se completa, por causa de desobediência ou alguma razão. Então, entendem, parem de pensar sobre isso, parem de arrazoar sobre isso.
Ele não faz acepção de pessoas. Minha esposa não teve que ir ao altar no culto, ela foi cheia do Espírito Santo ali em casa. Por que minha sogra não pôde ser cheia em casa? Eu já aprendi isso faz tempo, não questione o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele sabe o que está fazendo. Então eu disse a ela e na quarta noite, nós fomos à igreja. Ela mal podia esperar que eu terminasse a minha mensagem. Ela deu um pulo e disse, não consigo esperar. E foi para o altar. No momento em que ela se ajoelhou no altar sozinha, ela começou a falar em línguas. Uma tempestade de oração em línguas. Aleluia! Bem, eu só fui descobrir o porquê depois. Amém? A nossa igreja era a única igreja da cidade que tinha um pastor em tempo integral. As outras igrejas, os ministros vinham e pregavam 2 vezes por mês. Havia umas 3 outras igrejas por lá. Então elas não tinham ministros nos cultos da semana. Então todo mundo tinha que vir à minha igreja. Eu tinha mais pessoas de outras denominações do que meus próprios membros nas quartas, porque queriam ir à igreja, e a nossa igreja era única na semana, então vinham. Eu aprendi 2 coisas. Que algumas pessoas de outras denominações dali disseram, o que esse novato vem fazendo por aqui não sabemos se é real. Entende? Então Deus fez aquilo para ajudá-las. Em segundo lugar, ela tinha dito a algumas daquelas pessoas, sabe, eu vejo a luz, eu vejo algo sobre o batismo no Espírito Santo, mas vocês nunca vão me pegar num altar de uma igreja dessas do Evangelho Pleno? Mas a gente pegou ela sim. Amém. Amém. Eu aprendi isso há muito tempo. Por experiência própria. Não diga a Deus que você não vai fazer uma coisa, talvez seja a próxima coisa que você se pegue fazendo. Sabe, eu era pastor numa igreja em Blackland, ao norte do Texas. Eu fui a uma convenção regional, na região leste do Texas, em Sandy Lawn, Texas, na região do petróleo. E eu disse a alguns outros ministros, tínhamos esta convenção de 2, 3 dias naquela igreja, e nos deitamos para dormir e eu disse aos rapazes, pessoal, podem anotar, eu nunca mais volto aqui? No ano seguinte eu estava lá. Rapaz, nunca mais eu disse aquilo. Pode até ser que eu não queira, mas não vou mais dizer. Posso acabar fazendo. Amém? Glória a Deus. Agora veja, a cura dela foi condicional. Começou, e eu tenho certeza que a cura de muitas pessoas começa. Mas porque elas não dão seguimento e não seguem a Deus, não fazem o que Ele diz. O que aconteceria se ela tivesse dito, não, eu já disse que eu não vou fazer isso? Aquele pequeno nódulo começaria a crescer de novo, e não demoraria até que ficasse do mesmo tamanho que estava antes. Mas sabe, ela viveu mais de 90 anos, e quando ela estava no caixão dava para ver o pescoço dela sem nenhum caroço, nenhum nódulo. Aleluia! Aleluia! Veja, precisamos entender essas coisas. Nós pregamos um lado da cura, mas há vários lados para a cura. Amém? Então, nem sempre é instantâneo. Certifique-se que você obedeça a Deus. Glória a Deus. Esteja disposto a isso. Amém? Aleluia. Agora então, eu quero pegar de onde nós paramos, sabe, para beneficiar aqueles que não ouviram ou que não estavam aqui antes. Eu deixei a última igreja que pastoreei em 1949, fevereiro de 49. Em outubro daquele ano, eu estava conduzindo um encontro em uma igreja onde eu havia pastoreado. Eu fui pastor naquela igreja por 4 anos. Só corrigindo, eu saí em 44. E agora era 1949. Bem, lá eu estava ministrando aos doentes e na fila de cura estava um jovem rapaz. Eu o reconheci porque ele era da igreja quando eu pastoreava lá. Então eu passei um por um, falei com cada pessoa, ministrei a todos. E aí eu já conhecia, eu não precisei fazer muitas perguntas. Sabia que ele tinha crescido naquela igreja. Nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Mas para que ele tinha vindo? Ele disse, irmão Reagan, eu me formei no ensino médio. Em maio passado, estávamos em outubro. Eu me formei no ensino médio.
E quando eu me formei, eu tinha 18 anos. De lá para cá já passou meu aniversário, estou com 19. Mas no meu último ano do ensino médio, eu comecei a ter crises de epilepsia. E ele disse, depois que eu terminei o ensino médio, tentei entrar no exército, mas não me aceitaram porque ele tinha aquelas crises. Então ele veio para ser curado de epilepsia. Bem, eu impus as mãos sobre ele. E quando o fiz, eu soube por palavra de conhecimento que aquilo era um espírito. Agora entendam isto, nem sempre com epilepsia é um espírito. Pode simplesmente ser uma coisa física. Eu já tinha sido bem-sucedido com epiléticos. Vários tinham sido libertos. E só com cerca de 3 ou 4 eu tive que lidar com um espírito. No resto das vezes só impus as mãos. Você vê no ministério de Jesus, teve vezes que ele expulsou um espírito, outras ele só ministrou a cura. Você precisa entender isso? Mas eu percebi o seguinte. Eu percebi que prosseguir, sem dizer nada e expulsar o espírito dele, poderia trazer mais dano do que fazer bem. O que você quer dizer? Bem, pessoas ali sentadas naquela mesma igreja diriam: como assim alguém possuído por um espírito membro dessa igreja? Se ele tem um espírito, eu também posso ter? E o diabo tiraria proveito e confundiria muitos? Então eu parei e expliquei a todos. Esse espírito que eu vou expulsar dele não está no espírito dele. Está no corpo dele. Você é espírito, alma e corpo. A Bíblia fala sobre o homem exterior e o interior. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja, entramos em contato com este mundo onde Satanás é o Deus. Sabia que ele é o Deus desse mundo? Entramos em contato com ele com nossos sentidos físicos e o nosso corpo. E é assim que o diabo entra muitas vezes. Então, eu expliquei a eles, vocês podem viver numa casa no sul que tem mais de 100 anos. E alguém diz, sabe aquela casa onde você mora com mais de 100 anos? Ela tem cupins. Não quer dizer que você está com cupim. Só porque a casa onde você vive está com cupim, o corpo é a casa onde você está vivendo. Amém? Não existe essa coisa de um crente, um cristão, ser possuído por um demônio. Isso é impossível. Veja, se você é nascido de novo, o Espírito Santo está vivendo em você. Ele está no seu espírito. Sabe, Jesus disse, eu orarei ao Pai e Ele dará a vocês um outro Consolador. Traduzido como Consolador, mas o grego é Paracletos, que também significa ajudador. Amém? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque Ele habita em vocês. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não venha me dizer que o Espírito Santo e um demônio podem habitar no mesmo lugar. Não, não. Ele está do lado de fora da casa. Amém? Então foi por isso que Pedro disse em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O diabo veio do lado de fora para oprimi-los, mas graças a Deus, Jesus veio para libertá-los. Amém? Então eu disse, esse homem salvo, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, esse Espírito está no corpo dele. E então eu vou expulsá-lo, e assim fiz. Eu fiz. Então, um ano depois, eu falo um ano, mas na verdade se passaram alguns dias a mais, não foi exatamente um ano a mesma data, eu voltei lá para pregar apenas uma noite, um culto de sábado à noite. Ficava distante só alguns quilômetros da minha casa. E então, eu me atrasei porque na hora que eu estava para sair, eu recebi uma ligação telefônica que demorou mais do que o esperado. E já notaram quando você está mais atrasado é que tem mais trânsito? E isso atrapalha. Então, eu acabei chegando tarde lá. E eles continuavam cantando porque eu não chegava. Então eu entrei no prédio por uma porta lateral. O pastor disse o irmão Reagan chegou. Então, quando eu subi, eu me desculpei e expliquei o que tinha acontecido.
E o pastor disse: esperamos para cantar a última música de propósito. Vamos receber uma oferta e será dele, será do irmão Reagan. E ao mesmo tempo, agora, temos um grupo de 3 irmãs aqui que cantará uma canção especial. Então o pastor disse: depois disso o irmão Reagan continuará com o culto. Então o pastor voltou para se sentar no banco da frente. E eu me sentei por ali e o trio estava cantando. E quando terminaram foram sentar, mas enquanto estavam cantando eu não consigo lembrar qual era a música. Eu estava sentado olhando para o público e os meus olhos pararam naquele jovem. Agora para mim foi tão real como se alguém estivesse falando atrás de mim. Eu olhei para trás e não tinha ninguém, só tinha eu ali em cima com aquelas 3 garotas na plataforma. Foi como alguém atrás de mim dizendo: fazem 12 meses, faz 1 ano. Agora veja, já tinha passado mais de 1 ano, já tinham passado 2 semanas, mas era o mesmo mês, do 12º mês. Há 12 meses que ele não tem mais crises, desde que você expulsou o demônio, 12 meses. Mas nas últimas duas semanas, ele tem sido acordado à noite com crises de epilepsia. Ele teve 3 crises nas últimas 2 semanas. E a razão para isso é que ele foi dormir com medo. Agora, antes de você começar a pregar, eu quero que você o chame e expulse essa coisa de novo. Então, quando terminaram de cantar, o pastor voltou, falou mais um pouco. Quando eu assumi, eu apontei para aquele jovem, ele disse: é comigo? Eu disse: sim, vem aqui. Eu desci da plataforma, fiquei de frente para ele. Ficamos em frente ao púlpito e eu disse: quando eu estive aqui no ano passado, eu expulsei aquele espírito de você e por 1 ano você não teve nenhuma crise. Ele disse: sim, mas eu disse: não, peraí, deixa eu terminar. Se eu falar alguma coisa errada, pode dizer, eu sou humano, posso cometer erros. E alguém pode perguntar: você não fica envergonhado de cometer erros? Não, eu sou tão humano quanto você. Amém. Amém, somos humanos, sabe? E então eu disse: então nos últimos 12 meses você não teve crise, mas nas últimas 2 semanas você acordou no meio da noite com crises. 3 crises. Eu disse: antes você nem tinha crises de noite, você só tinha crises de dia. Só durante o dia. Sabe, aquele querido irmão pentecostal não sabia nem identificar uma manifestação real do Espírito porque viam tão raramente. Era tão difícil ver. Ele disse: você deve ser um vidente ou algum tipo de telepata. Eu disse: não, não estou prevendo o futuro nem lendo sua mente. Minha mente não tem nada a ver com isso. Eu tenho tudo isso em meu espírito. Foi no meu espírito que eu ouvi, porque, sabe, do contrário todo mundo teria ouvido o que foi dito. Mas eu ouvi em meu espírito. Aleluia! Glória a Deus! Então eu disse a ele: você sabe por que você teve essas crises depois de 12 meses? Você sabe? Ele disse: não, e você? Eu disse: sei. Eu disse: o Senhor disse que você foi dormir, foi para a cama com medo. Aí ele disse: ora, com medo de quê? Era medo de que aquilo voltasse para ele. Era um medo que ele tinha de ter outra crise, que aquilo voltasse para ele. Ele disse: várias vezes esse medo veio, mas antes de eu ir dormir eu me livrava dele. Mas em certas ocasiões eu não fiz. Eu fui dormir com medo, amedrontado. E veja, o diabo achou lugar. Eu disse: bem, você deixou a porta aberta para Satanás? Eu já expliquei isso do ponto de vista natural para vocês. A porta dos fundos, ou a porta da frente, qualquer porta, da sua casa, se você vai para a cama à noite e deixa aberta, não dá para dizer o que ou quem pode entrar. Sei lá, um gambá pode entrar e perfumar a casa toda. Um guaxinim pode entrar, um cachorro vira-lata pode entrar, um rato, algo assim, pode entrar, um ladrão pode entrar. Se você deixa a porta aberta, pode acabar morto. Alguém entra para roubar algo, você acorda e aí eles não querem ser pegos e atiram em você ou te batem na cabeça? Entendem? Você não consegue ver que o mesmo funciona espiritualmente? Você deixa a porta aberta? Ora, você não lembra o que Paulo disse quando ele escreveu para Timóteo?
Ele disse em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, agora não lembro bem, ele disse, porque ele não nos deu o quê? Um espírito de medo. Ele disse que o medo é um espírito, você notou isso? Porque ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, um espírito de poder, de amor e de uma mente sadia. Bem, se ele não nos deu um espírito de medo, onde conseguimos isso? Ele disse que é um espírito. Tem que vir de Satanás, não é? Não pode vir de Deus. Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de mente sadia, glória a Deus. Aleluia! Ora, se ele não nos deu um espírito de medo, eu pergunto de novo, de onde isso veio? É um espírito, não é? De onde que ele veio? É um espírito errado, então só pode ter vindo da fonte errada. Amém? Bem, se ele não deu isso a nós, glória a Deus, eu não quero, e você? Se não vem dele, amém? Então, eu expulsei aquilo daquele jovem, e eu disse a ele, nós dois estávamos assim, em pé, embaixo da plataforma, e não era um prédio grande, mas estava cheio. E eu disse ao jovem, agora eu vou ficar aqui em pé e falar com ele. Você pode ficar e ouvir se quiser. E eu estabeleci meio que um círculo imaginário entre eu e ele, e eu ensinei a ele como resistir ao diabo. Veja, a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Pedro disse, o seu adversário, o seu oponente ou inimigo, aquele que vem contra você, seu adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém a quem possa devorar. E ele escreveu para cristãos. Veja, o diabo não anda em derredor tentando devorar pecadores, ele já os tem. Ele está aí fora atrás de cristãos. Seu adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E o que você fará sobre isso? O versículo seguinte diz, resisti-lhe. Não diz incline-se a ele, diz resisti-lhe. Resisti-lhe firmes na fé. Outra versão diz firmes na sua fé. Então ele está aí e ele vai tentar voltar. Aonde quer que o diabo vá, ele vai tentar voltar. A maioria das pessoas perde a cura num contra-ataque do que em qualquer outra coisa. O diabo traz os mesmos sintomas de volta. Você os aceita e diz, eu tenho. Você os acomoda e vê o que acontecerá. Na verdade, você abre a porta e diz, Senhor diabo, venha, entre, fique à vontade. Uma igreja que eu pastoreei, no final da Grande Depressão, 1939, 40, eu fiz um encontro nesta igreja. Começamos no último final de semana de 1938. E aquilo durou 4 semanas, nós fomos até janeiro, entende? E como resultado do encontro, a membresia daquela igreja dobrou, glória a Deus. Na verdade, a presença das pessoas triplicou. Nem todo mundo permaneceu, mas a membresia duplicou e a presença triplicou por causa do encontro. Glória a Deus. Bem, cerca de 4 meses depois, já era maio, começou em janeiro, o pastor me contatou e disse, irmão Reagan, eu estou indo embora, eu aceitei pastorear outra igreja que fica em outra cidade. E ele disse, a diretoria da igreja me pediu para te contactar para saber se você estaria interessado em vir pastorear a igreja. Bem, eu não disse a ele, mas Deus já vinha tratando aquilo comigo, então eu disse prontamente a ele, sim, estou interessado. Ele disse, bem, não precisa nem fazer teste, você já ficou 1 mês inteiro. Então fizeram votação e me aprovaram. Então, em junho de 39, nós fomos para lá, eu e minha esposa nos mudamos para lá. Agora, em agosto de 1939, eu estava indo para a cidade um dia. Eu decidi ir andando para a cidade para fazer exercício, na verdade, para fazer um pouco de exercício extra. E sabe, quando estamos numa cidade pequena, vocês entendem, eu não sei, 2.500, 3.000 pessoas, algo assim. Mais uma vez, a maioria da congregação vivia na região e era de fazendeiros.
Mas o irmão Williams morava na cidade. E em 1938, 39 não tinham todas as restrições que temos hoje. Sabe, hoje quase é necessário permissão para respirar. E então ele vivia na cidade, mas ele tinha uma vaca, sabe? E em um lote vazio ele mantinha aquela vaca, mantinha ela lá, entendem? E é claro, ele tinha cercado, deixado tudo bem seguro naquele lote. Ele tinha feito algo bem organizado e aquela vaca podia o dia inteiro passear naquele lote vazio, entendem? Amém? Então eu estava andando e estava a alguns quarteirões daquele lote, eu nem pensava em parar, mas eu o vi levando essa vaca àquele lote. Então eu fiz um pequeno desvio, eu vou cumprimentar o irmão Williams, e à medida que eu me aproximei, ele estava ajoelhado no meio do lote, sabe, apertando aquela corda numa estaca que ele tinha pregado no meio do chão. Então eu cheguei, falei com ele, ele olhou e falou comigo, e aí ele começou a levantar com uma dor assim, e eu quis ajudar e ele, não me puxe, não me puxe, isso dói. Demorou muito para levantar e finalmente ele disse, naquela época qualquer dor que tinham nos ossos, eles chamavam de reumatismo. E ele disse assim, é o velho reumatismo de novo. E finalmente ele se endireitou e eu disse, bem, eu achei que você tinha sido curado naquele nosso encontro 8 meses atrás. Ele disse, eu também achei que tinha sido. Eu disse, deixa eu fazer uma pergunta, irmão Williams. Por quanto tempo você tem tido dores por causa desse reumatismo, artrite, como quer que chame? E ele disse, faz 25 anos. E piorou. Ele foi a médicos em Dallas, em todas as cidades que havia ao redor. Eu tomei todo tipo de remédio, sabe, qualquer remédio indiano, o que quer que trouxessem ou me receitassem. Nada adiantou muito, então eu passei a tomar apenas aspirina para aliviar um pouco. Sabe, a dor. E eu disse, olha, eu impus as mãos sobre você, em nome de Jesus, janeiro passado. Ou seja, fazem 8 meses, não é? E eu perguntei, e nesses 8 meses, você teve alguma dor? Ele, nenhuma. Eu disse, mas você disse, eu achei que tinha sido curado? Deixa eu entender, 25 anos de dores e agora 8 meses sem dor nenhuma? Não. Impomos as mãos sobre você em nome de Jesus e por 8 meses você não teve nenhum sintoma? Isso mesmo, nenhum sintoma. E agora você vem dizer que achava que estava curado? Você acabou de se atirar nos braços do diabo? Eu perguntei como foi que isso voltou para você. Bem, ele disse, anteontem eu estava ordenhando a vaca e eu senti uma dor na minha mão. E a dor subiu pelo meu ombro e finalmente parou nas minhas costas. Eu disse sim, e eu te digo, a primeira coisa que você disse para você mesmo foi, eu achei que Deus tinha me curado, não foi? Foi, eu disse, foi aí que você abriu a porta e disse, pode entrar, senhor diabo, põe essa dor em mim. E ele achou lugar em você. Ele disse, mas eu acredito que se Deus fez uma coisa, então está feito. Eu disse, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Ou seja, se Deus salva você, você faz o que quiser e continua salvo, é isso? Se Deus te curou, então você passa o resto da vida curado? Eu disse, que coisa horrível, o coitado do Jesus não sabia disso. Não sabia que uma vez recebido, não se pode perder? Que coisa, ele enviou uma carta para algumas igrejas da Ásia Menor, como está registrado no começo de Apocalipse, e disse, conserva o que tu tens. Conservar significa preservar? Ora, se sempre vai estar aí, você não precisaria preservar porque sempre estará aí? Mas conserve! 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 Amém? Agora eu fiquei ali em pé, por 45 minutos dando uma lição de fé a ele. Eu não pregava muito sobre fé naquela época, eu não era mestre, eu ainda era só pregador. Mas eu ensinava horas sobre fé na minha casa e na casa das pessoas. Eu falava com elas, até que os olhos delas se iluminassem. Eu estava em pé na frente dele, perto assim como estou do Dr. Kennedy aqui. Amém, olhando bem no rosto dele. E de repente, olhando os olhos dele, eu vi que ele pegou. Se não tivesse entendido, eu gastaria outra hora ali. Falaria com ele até ele pegar. Talvez 2 horas. Continuaria falando fé só para um indivíduo? As mesmas lições que hoje eu ensino aqui, entende? Se funcionou para um, funciona para 10.000.
Mesma mensagem, mesma palavra. E eu vi que ele tinha entendido. Eu vi os olhos dele iluminados. De fato, ele disse, eu vejo, eu peguei, glória a Deus. E o reumatismo dele, como quer que ele chamasse, desapareceu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Veja, eu fui curado, levantado do leito de morte, no dia 8 de agosto de 1934. Amém. Sabe, eu mal tinha... De fato, quando eu fui levantado, eu não tinha 17 ainda, eu tinha 16 anos de idade. Eu fiquei de cama por 16 meses. Os melhores médicos do país, incluindo a Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, disseram ninguém, na sua condição, a ciência não registra nenhum caso de alguém que passou dos 16 anos. Eu fiquei de cama 4 meses antes dos meus 16, dali eu morreria, disseram, mas graças a Deus eu nasci de novo. E o Espírito Santo entrou. Ele começou, na época eu não sabia, mas ele começou a me ensinar. E finalmente eu dei ouvidos a ele. Eu tive que voltar para a escola porque eu tinha estudado 2 anos do ensino médio, mas faltava 1 ano porque eu fiquei de cama. Então eu voltei para a escola e, sabe, eles me chamavam de esqueleto ambulante. Depois que eu fui curado, naquele dia 8 de agosto, poucos dias depois, com toda a minha roupa, incluindo os sapatos, eu pesava apenas 40 quilos. Me chamavam de esqueleto ambulante. Eu voltei para a escola. O diretor da escola, o senhor N.C. Smart, o último nome dele era Smart. Sabe, Smart como esperto? Ele me chamou no escritório dele, era o diretor da escola. E ele disse, Kenneth, ouça, filho, educação é importante, mas a sua saúde é mais importante. Você não deveria vir à escola. Ele disse, todos os professores, especialmente as mulheres, têm medo que você caia morto no meio da sala. E a senhora Bessie May Hamilton, que é membro da primeira Igreja Batista, eu também sou membro de lá, o Dr. Robertson, Dr. P.D. Robertson, o último médico que cuidou de mim, o 5º, também era membro da primeira Igreja Batista. E então a senhora Bessie May ligou para o Dr. Robertson e ele nem sabia, aquele garoto ainda está vivo. Ele disse ele deveria estar morto. Ele tem a maior força de vontade que eu já vi em alguém na minha vida. O Dr. Robertson disse ele não deveria estar andando por lugar nenhum, nem subindo escadas. Ele vai cair morto no meio da sala. O povo morrendo de medo, você conhece essa expressão, não é? Então eu olhei bem e disse para o Sr. Smart, eu não estou de pé por força de vontade, estou de pé pela fé. E minha fé me segura. Ele começou a chorar e disse, isso está além de mim. Mas se você tem essa fé, nós não vamos impor nenhuma restrição, mas entenda, a primeira coisa que ele fez foi a mais fácil, esquecer de Deus. Havia o corredor da escola por onde passávamos e tínhamos que ir a salas diferentes quando a aula começava. Toda vez eu tinha que subir degraus. Eu tinha que subir para o 3º andar ou descer para um piso mais baixo que o nível da escola, o porão. Eu conseguia, veja, eu tinha que andar, naquela época nós não tínhamos ônibus escolares. Eu andava mais de 1 quilômetro para a escola toda manhã. E então, eu dava conta muito bem daquilo, mas entenda, pelo fato de eu estar com tão pouco peso, sabe, eu não tinha muita força. E eu te digo, quando chegava nas aulas da tarde, meu irmão, aí foi quando o diretor, o Sr. Smart, me disse, fizemos uma reunião, ele veio falar comigo e disse, veja, você não precisa seguir nenhuma regra de conduta, se você não tiver vontade de ir para alguma aula, só fique sentado na sala, não vá. Ou, se você estiver na aula e perceber que precisa de um pouco de água, um ar fresco, não precisa pedir permissão, levante e vá. Mas eu não fazia nada daquilo. Porque se fizesse, estaria dizendo que não estava curado. Amém? E fizeram tudo aquilo e me disseram, a qualquer momento, se estiver na sala, no corredor, onde quer que seja, se achar que precisa de ar fresco, saia da sala e vá. Se quiser ir para casa, vá para casa. Ninguém aqui vai questionar ou dizer nada.
E quando chegava a tarde, vou falar a verdade, irmão, a coisa mais fácil era ficar na biblioteca, ficar num andar térreo onde não precisasse subir degraus. Amém? Eu disse amém. E veja, eu não tinha ninguém, 17 anos de idade. Eu quero ser honesto, eu não sei se isso é da minha natureza, se é meu homem natural. Eu não sei se é minha carne, mas eu fico com raiva, fico irado. Ou se isso é espiritual, sabe? Há uma ira espiritual. Deixa eu te chocar, eu fico chateado também. Não sei como isso soa para você. Eu fico chateado com alguma dessas pessoas hoje em dia. Pessoas têm tudo hoje para poderem crer. Áudios, livros, cassetes, vídeos. Pessoas, meu Deus, eu não tinha era ninguém. Eu estava por minha conta. Por conta própria. Lutando com o diabo de mãos limpas. Amém. Louvado seja Deus. Mas aquilo começou a voltar para mim, os sintomas do coração começaram a voltar. E finalmente eu disse a mim mesmo, eu estou quase ficando de cama de novo. Eu estava na rua andando e de repente precisava voltar para a cama. Amém? Ou eu estava na cidade para algo e eu precisava que alguém me levasse para casa de carro. E quando eu chegava em casa, eu ia para a cama. E tinha os sintomas cardíacos mais alarmantes, bem, graças a Deus pela ciência médica, fizeram o que puderam. Mas já tinham me dito que não podiam fazer mais nada, já tinham visto tudo. E eu estava tentando entender. Como eu disse, eu não tinha livros para ler, áudios para ouvir, não tinha ninguém com quem conversar, não tinha nada, qualquer ser humano com quem eu conversasse me dizia algo negativo. Isso te põe para baixo? E aquilo era muito difícil, sem mencionar os meus parentes. Eu aprendi com Deus a nem mencionar alguns. Eu já tinha problema suficiente com o diabo para querer mais parentes. Amém? Eu disse amém. E então, eu nunca vou esquecer. Já eram 4 da manhã e eu não tinha dormido nada. Meu coração com todo tipo de sintomas. Todos os sintomas já tinham voltado. E eu não tinha dormido nada. Eu ficava orando, na maioria do tempo. Senhor, o que eu estou deixando passar? Ora, eu estava bem, mas aí essa série de sintomas cardíacos voltou agora, e eu estou ficando na cama mais do que fora dela. O que eu estou deixando passar? Onde foi que eu errei? Vejam, amigos, Deus não erra. Diga em voz alta, Deus nunca falha. Diga em voz alta, Jesus nunca falha. Então, se há falha, onde está ela? Onde eu falhei? E eu penso que, às vezes, algumas das maiores direções que recebemos é quando somos inconscientemente guiados pelo Espírito, não percebemos, mas somos. Mentalmente, eu vi a mim mesmo. Só para contextualizar, tinha uma família que havia adquirido um negócio na praça central da cidade. E o filho deles, Eugene, nós éramos melhores amigos antes de eu ficar de cama. E eu me vi, sabe, correndo, entrando na loja, ficava no fim do quarteirão. E a senhora Black estava lá dentro, na frente do balcão, e me chamava, Kenneth, Kenneth, e eu parava. Me chamava para perto, eu ia. E a primeira coisa que ela dizia era como está se sentindo. Antes de eu responder, o seu coração está lhe dando mais problemas? Meu Deus, parece que você não consegue pôr nenhum pé na frente do outro, e eu disse, eu me sinto assim. Eles construíram um mezanino em cima da loja que eles tinham. Eu vou pedir para o Eugene descer, pegar o carro e te levar para casa? E à medida que eu vi aquilo, eu percebi o que todo mundo estava fazendo. Todos que eu encontrava diziam, como você se sente? Seu coração está dando problemas? Bem, sim, está. Parece que você não consegue pôr nenhum pé na frente do outro. Sim, eu me sinto assim. E tinha que me levar para casa, para a cama. Mas eu percebi aquilo. Eu não sabia o que eu sei hoje, foi assim que eu aprendi.
Eu percebi, quando me perguntarem como você se sente, seu coração está dando mais problemas? Algo aqui dentro de mim, hoje eu sei que é meu espírito, na época não sabia, mas eu vi algo saindo daqui de dentro de mim, as palavras saindo por aqui. Eu estou bem, obrigado. Sabe, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse tudo aquilo que você desejar. Quando você orar, creia que recebeu e você terá. E eu orei e criei que recebi minha cura, estou bem, obrigado. Mas eu não falava. Eu mordia a minha língua para não falar isso. Eu achava que não era certo, entende? Eu estou dizendo que o homem natural, o homem exterior, te atrapalha. Então, um dia eu disse, eu não sei se vai funcionar ou não. Eu não sabia. Eu apenas disse, porque eu já estou mal nesse caminho, estou quase de cama de novo. Então, da próxima vez que alguém me perguntar, seja lá o que for, porque a cada vez coisas diferentes vinham, sobre as passagens de cura que eu conhecia. Então, eu disse, quando perguntarem da próxima vez, eu vou ver o que está saindo daqui. E eu vou dizer isso. Então, no dia seguinte, veja, eu percebi, eu vi tudo isso mentalmente, eu estava na cama. 4 da manhã eu disse, eu vou fazer isto. No dia seguinte, aconteceu de eu passar andando pela frente do negócio da senhora Black. A senhora Black estava ali na frente parada e me chamou, Kenneth, Kenneth. Me chamou, eu parei. Fui até onde ela estava. Primeira coisa que perguntou, como se sente? Seu coração está dando mais problemas? Meu Deus, parece que você não consegue pôr um pé na frente do outro. Eu sentia tudo aquilo. Mas eu parei por um segundo. De dentro de mim essas palavras saíram. Eu estou bem, obrigado. Sabe, quando Jesus esteve aqui, Marcos 11:24, ele disse tudo aquilo que você desejar quando orar, creia que você recebeu e você terá. E eu orei e criei que recebi, então eu tenho. Amém. Bem, parece que você não consegue pôr um pé na frente do outro e eu me sentia daquele jeito. Está quente, mais de 30 graus. Uns 3 ou 4 quilômetros da minha casa. Bem, eu vou ligar para o Eudine e pedir para ele vir te buscar e levar para casa de carro. Não, eu estou bem, vou andando. Ah, nesse calor não vai dar, você vai cair duro no meio do caminho. Ela não sabia que eu estava me sentindo como quem fosse cair duro. Não, eu estou bem, obrigado, obrigado. E fui embora. Rapaz, eu tive que lutar para chegar em casa. Mas quando cheguei na metade do caminho, aleluia, foi como subir uma montanha, eu comecei a descer para o outro lado. Todos os sintomas desapareceram. Nunca mais eu voltei para a cama, sabe? Claro, só para dormir à noite. Ei, amém? Agora, se os sintomas aparecessem, o que aconteceu depois? Eu chegava perto de alguém. Para eu poder dizer, sabe, eu tinha que dizer. Eu chegava perto de alguém e alguém perguntava como você se sente. Como você se sente? Eu estou bem, obrigado, glória a Deus. E eu ia embora se não começavam a falar de doenças e dores. Não, eu estou bem, obrigado. Sabe, a Bíblia diz... Aleluia! Aleluia! Diziam, esse garoto tá maluco. Bem, graças a Deus estou saudável e se isso é ficar maluco, eu quero ficar desse jeito. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! 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 Eu estou falando sobre como manter sua cura, como permanecer curado. Porque o diabo vai voltar, trazendo todos os sintomas que ele tem. Se você aceitá-los, ele vai pôr todos de volta em você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bem, eu não sei se eu ajudei ou não, alegre-se! Glória a Deus! Sim! Sim! Glória a Deus! A palavra é o que me deixa mais feliz. Pregando fé! Pregando fé! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém, amém! Amém, 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 amém! Amém! Glória a Deus!
Yeah. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus, irmão Keith, prepare-se, prepare-se. Bem, não perca o culto de amanhã, estaremos a todo vapor. E você pergunta o que vai ter? Venha e veja. Yeah. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Aleluia! Vá em frente e ria, não machuca. Você vai se sentir melhor, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Sim, sim. Louvado seja Deus. Amém? Vamos, irmão Keith, cante. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.